Aleluia. Glória a Deus. Vamos aguardar a entrada dos amados irmãos para nós iniciarmos mais esse encontro, né? Tão especial tem sido esses nossos encontros com o Senhor. Vamos aguardar os irmãos. Sinaliza aí para nós que os irmãos já estão presentes para nós iniciarmos em nome de Jesus. Aleluia. Acredito que você for entrando, vai dando vai acenando, dando seu ok aí, para nós começarmos a nossa live nesta noite, em nome de Jesus. Vamos estar aguardando aí a entrada dos irmãos. Vai ser uma noite de bênção, uma noite de vitória, em nome de Jesus. Vamos estar orando, fazendo uma oração, apresentando ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, esse momento, Deus, em que entramos, ó Deus, em Tua presença para aprendermos um pouco mais da Tua palavra. Eu quero, Deus, entregar em Tuas mãos essa live, um momento precioso que aqui nós estaremos. E pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, nos ilumina, abra, Deus, nosso entendimento, que o nosso coração possa estar reto com o coração do Senhor. Ó Deus, recebemos direção do Teu Espírito, a Tua palavra que ilumina nossos passos. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero ministrar, Deus, a bênção sobre a vida de todos os amados irmãos, todos que estarão participando conosco. Ó Deus, aqueles que vão assistir posteriormente esta live, essa palavra, que essa palavra, Deus, possa ir de encontro, ó Deus, ao coração, ao anseio, à esperança de todos, Pai. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, e peço, Deus, a Tua graça, Deus, a Tua misericórdia, ó Deus, sobre a vida de todos, Pai. Apresenta os lares, as famílias, nesse tempo, Pai, tão conturbado, Deus, que nós estamos vivendo. Deus, eu quero pedir, Deus, a Tua misericórdia, ó Deus, que o Senhor Deus venha conceder livramento, Pai. Ó Deus Santo, a esta nação, que a Tua graça, Teu poder seja derramado nos quatro cantos dessa terra, Senhor. Ó Deus, e nós cremos que basta apenas uma só palavra, ó Deus Santo, e o cenário mundial, ó Deus, ele muda e o Teu nome é glorificado, Deus. Eu oro, Deus, pela Tua igreja, eu oro, Deus, pelas famílias. Ó Deus, em nome de Jesus, fica conosco, Pai. Glorifica, Deus, o Teu nome nesta noite, uma vez mais em nome de Jesus. Amém, amados? Aleluia. Nós estávamos aqui aguardando os amados irmãos, já estão todos aqui conosco aqui já. A irmã Josimara está sempre conosco, a irmã meu Deus, é Natanaele, né? Deus abençoe a sua vida. A irmã Vitória, coloca uma foto aí, irmã Vitória, tá sem a foto aí, tá? Deus abençoe a vida dos irmãos. Tem mais uma irmãzinha que entrou aqui em cima aqui. A irmã Vitória tá dando a paz do Senhor. A irmã Mariana Cíntia, que Deus abençoe a sua vida, filha. Irmão Antes já tá aí conosco também. Paz do Senhor, meu querido. Deus abençoe. Amém? E vamos aguardar aí os amados irmãos aí. Lembrando os amados que essas mensagens, eu consigo baixar essas mensagens aqui nas lives, tá? E posto lá no nosso canal no YouTube, tá bom? E nós temos um propósito aí colocado diante do Senhor. Eu sei que precisa de uma quantidade mínima aí de pessoas inscritas lá, para que possamos fazer umas lives, também uns estudos abençoados lá no nosso canal no YouTube. Então você vai lá, se inscreva em nome de Jesus, tá bom? Parece que são 1000 inscritos, né? Então, ou seja, eu já tenho quase 2 inscritos lá. Então já tá uma bênção em nome de Jesus, tá bom? Então se você for, vai ser o terceiro, né? O canal ali é novo, tá bom? E todas essas mensagens que a gente coloca aqui no Instagram, no Facebook, nós postamos tudo lá. O canal lá é GR Gonçalves, tá bom?
Isso, divulga lá, irmã Josimara. Que Deus abençoe a sua vida, tá? Divulgue, compartilhe. O aviãozinho aí, para você comunicar e avisar os irmãos dessas nossas lives. Se você tem sido abençoado através dessas lives, Deus tem falado no seu coração, então que bom que a gente possa compartilhar isso com mais vidas, né? E a palavra de hoje aqui também é algo tremendo. Nós vamos nos identificar muito com essa palavra aqui, tá bom? Vamos ler o texto sagrado? Eu quero fazer questão de ler todos os versos. Eu digo versos porque nós vamos ler um texto conhecido no livro de Salmos, né? E Salmos, por ser um poema, nós não nem citamos capítulo, nós citamos Salmos e o verso em que ele faz menção. O nosso amado irmão antes está dizendo aqui, eu assisti a sua live lá, comentei lá, tá bom? Deus abençoe. Então também nosso irmão Ed Carlos, tem um povo abençoado aí, vamos iniciar. Salmos 73, Salmos 73. Eu vou ler todos os versos. Desse salmo é um texto muito conhecido dos amados irmãos, mas eu faço questão de ler para trazer à memória, à lembrança, esse texto da palavra de Deus. Pai do Senhor, irmão de casa, Deus abençoe a vida do irmão. Vou acelerar aqui, porque daqui a pouquinho tem a live da igreja dos irmãos, né? E aí eu não quero atrapalhar. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, Asaf dizendo, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e as águas de copo cheio se lhes espremem e dizem, como sabe Deus? Ou, há conhecimento do Altíssimo? Eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança. E se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu dissesse também falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios. Tu o lanças em destruição. Como caem na desolação, quase no momento ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz como um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picada nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Era como um animal perante ti. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me seguraste
pela mão direita, guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. A que tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti? A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Nós lemos aqui 28 versos que fala muito forte ao nosso coração. Se eu pudesse escolher uma história bíblica que melhor expressasse o sentimento da maioria das pessoas, seria a história de Asaf. Esse levita, esse obreiro da casa de Deus, que estava passando por um severo conflito pessoal e espiritual, um conflito de fé. Então, se eu pudesse escolher uma história que melhor nos representasse, seria a história de Asaf, que joga muita luz nesse nosso conflito diário acerca das coisas da própria vida e acerca das coisas de Deus, da nossa fé. Um dos graves erros que nós cometemos e colhemos indesejáveis frutos por causa disso é a nossa capacidade de ser perseverante. É a nossa inconstância diante das decisões que nós tomamos em nossa vida, com relação às coisas de Deus e com relação às coisas da própria vida. Um dos graves erros que nós cometemos é de ser inconstante, de ter dificuldade na perseverança, nas decisões que nós tomamos acerca do nosso relacionamento com Deus e com a própria Bíblia, com a própria vida, né? E você perceba, através dessa breve live, dessa breve reflexão diária, como que a nossa visão é distorcida à luz da realidade bíblica. Veja como nós invertemos os polos. O que a Bíblia nos orienta acerca do nosso relacionamento com Deus? Qual deve ser o nosso relacionamento com Deus? Eu destaquei aqui só algumas citações. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, em todos os momentos do nosso relacionamento com Deus, a Bíblia diz assim: sede firmes e constantes. Firmes e constantes na obra do Senhor, ou seja, no relacionamento com Deus. Salmo 125 diz o quê? O que nos narra o salmista: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Está percebendo? Firme, constantes, inabaláveis. Hebreus 11, verso 1. A nossa fé em Deus, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Ou seja, ela é um firme fundamento. Salmos de número 20 e outros tantos salmos também nos fala assim. Por exemplo, o Salmo 20. Uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor. Então, qual é a perspectiva bíblica do nosso relacionamento com Deus? De ter um comportamento linear com o Senhor. Firme, constante, com uma fé convicta, inabalável diante do Senhor. Agora, em relação ao mundo, o que a Bíblia nos orienta? O que nos está reservado em relação ao mundo? O próprio Senhor
Jesus instruindo os seus discípulos, no capítulo 16 do Evangelho de João, verso de número 33, ele vai dizer o que? Nesse mundo tereis aflições. Veja o que a Bíblia nos orienta com relação à própria vida. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 2 da sua segunda carta, verso de número 2, ele vai dizer assim: sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Um bom soldado de Cristo. Veja como é interessante esses dois relatos, do relacionamento com Deus e do relacionamento com a vida. O Senhor, por inúmeras vezes, ele nos fala das adversidades, das intempéries, das mazelas, das lutas, dos vales, dos desertos, né? Paulo, por muitas das vezes, nos instruiu acerca de ter vivido um momento de perseguição, de momento de miséria, de momento de calúnia, açoites. Ou seja, embora tenha desfrutado de algum momento de paz, como servos de Deus, mas nem sempre foi linear. O comportamento quanto aqui nesse mundo, em relação a esta vida, ela não é linear. Ela é de altos e baixos, né? De tempos de bênção e tempos de prova, tempos de luta e tempo de paz. Eclesiastes capítulo 3 nos fala muito disso, que há um tempo determinado por Deus sobre todas as coisas. Há um tempo de paz, há um tempo de guerra, né? A Bíblia nos orienta isso. Agora entenda que interessante, como é que nós invertemos esses polos? Nós deveríamos ter com Deus um comportamento linear e com o mundo ter a consciência que haverá altos e baixos na nossa jornada, na nossa caminhada. Qual é o nosso posicionamento? Contraditório a esse ensinamento, a esse fundamento. O que é que nós queremos e escolhemos para a nossa vida? O ser humano nunca teve um comportamento, um relacionamento com Deus linear. Muito pelo contrário, o comportamento do ser humano com Deus sempre foi vacilante, oscilante, sempre viveu altos e baixos no relacionamento. E em contrapartida, na sua vida, ele quer o quê? Ele quer viver um perfil linear. Ele não quer ter problema, ele não quer passar por prova, ele não quer ter luta, ele quer viver um tempo de paz, de gozo, de tranquilidade. Só que esse tipo de comportamento linear não é com o mundo, é com Deus. E o perfil de altos e baixos não é com Deus, é com o mundo. Percebeu como nós invertemos esses valores? Deu para pegar aí, em nome de Jesus? A forma como nós devemos nos comportar com Deus, nós queremos que essa forma seja com o mundo. E da forma como a Bíblia diz que nós vamos enfrentar aqui, é a forma como nós nos relacionamos com Deus. Ou seja, está completamente invertido. Salmo 73 retrata com muita precisão, algo cirúrgico, a história de Asaf. Por isso que eu disse que talvez na Bíblia não encontraríamos uma história tão fidedigna quanto ao nosso comportamento. Um homem de Deus, um obreiro da casa do Senhor. E ele chegou a um tempo de conflito, por quê? Porque, como ele disse, ele estava sendo afligido a cada manhã. Só que esse moço, esse homem, esse levita, ele pautou a sua decisão em seguir a Deus. Ele pautou na fé no Senhor, em obediência aos mandamentos do Senhor. E estava em plena jornada, né, nesse relacionamento com Deus. Só que ele mesmo disse aqui no versículo que nós citamos, no verso 14, que todo dia ele tem sido afligido, ou seja, a cada manhã ele tem sido castigado. Então, quando ele estava recebendo essas afrontas, esses castigos, né, esses questionamentos acerca da sua fé, que eu falei que essa passagem mostra muito acerca do conflito da fé, e quem é
Quem não é de nós aqui que não passamos por esse conflito, por essas situações? E o que agrava esse conflito da nossa fé? Foi exatamente o que estava acontecendo com Asaf. Ele estava olhando, louvado seja Deus, para a vida daquele que não servia ao Senhor. Ele estava olhando para os prazeres do mundo. Ele estava tendo como referencial a vida daqueles que estavam vivendo uma vida sem nenhum tipo de base, de uma doutrina, de um viés para a obediência, né? Sem ter que pautar a sua vida na obediência de algum líder. Não, mas eles viviam a sua vida de forma aleatória. Eles viviam a sua vida e, em contrapartida, para aumentar esse conflito na vida de Asaf, parecia que ia muito bem a vida deles, porque eles não tinham aperto, eles praticavam iniquidade, eles cada dia mais se envolviam em violência, e quando Asaf começava a olhar para a vida deles, ele dizia assim: mas será que eu tenho lavado as minhas mãos em vão? Será que eu tenho me purificado? Será que tem valido a pena a escolha que eu tive em entregar a minha vida para o Senhor? Porque quando eu olho para o outro lado, para o outro cenário, né, eu vejo que ele está tendo uma vida abastada, eu vejo que não há aperto na vida deles, eu vejo que parece que eles não têm aflição, e contrapartida, eu que decidi por servir a Deus, de estar na tua casa, trabalhar na sua obra, eu me vejo apertado todos os dias. A ponto dele começar a narrativa dizendo assim: olha, quando eu estava vivendo dessa forma, os meus pés quase se desviaram. Por pouco eu não desviei. Por muito pouco eu não me afastei, por muito pouco eu não larguei tudo, porque é prova, cada manhã eu penso que vai vir uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, mas é aquela rotina desgastante, é um problema diário na minha vida, e parece que não tem um fôlego, parece que não tem um refresco. Não, basta iniciar o dia, lá vem prova, lá vem notícia ruim, lá vem perseguição, lá vem afronta, né? Lá vem essa luta constante na minha mente, travada no meu coração. Eu quase que desviei, eu quase que me afastei, eu quase que abandonei a minha fé. E aqui, voltando no início da mensagem, nós temos essa dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor. Essa dificuldade de manter essa constância, essa fé inabalável, essa perseverança diante do Senhor. Asaf não foi diferente, nós não somos diferentes de Asaf. Asaf estava vivendo esse conflito, Asaf estava vivendo esse momento. E o que aconteceu na vida de Asaf? Ele diz assim, olha, até quando Asaf permaneceu sentindo esse sentimento? Ele vai dizer assim no versículo de número 17, até que entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. Para nós concluirmos, meus amados, Asaf estava dessa forma, por um tempo de conflito. Tenho certeza que essa meditação de Asaf foi exatamente quando, de repente, ele se despertou num dia, sabe, quando você acorda e você fica com aquele conflito interno, e você começa a pensar nas lutas, nas provas, na obra de Deus, aí vem aquelas setas, aqueles questionamentos internos, e Asaf estava remoendo isso dentro da sua alma, Asaf estava remoendo isso dentro do teu coração, e só parou de remoer, e só se despertou porque a cegueira, as trevas estavam lhe dominando. É como se as garras do inferno estavam tomando conta da sua mente. Foi quando ele se despertou, né, desse laço, foi quando ele entrou na casa de Deus, no santuário do Senhor. Foi ali quando ele se voltou uma vez mais na presença de Deus, é que o Espírito Santo renovou, o Espírito Santo iluminou, abriu os seus olhos, louvado seja o nome do Senhor. Então Asaf percebeu a verdadeira realidade, de que de fato, embora eles estivessem vivendo a vida que eles estavam vivendo, mas eles não tinham a verdadeira alegria, eles não tinham tomado a
a decisão correta na sua vida, e ele sim, embora esteja passando por tantas adversidades, por tantas provas, ele sim teve a decisão correta de estar caminhando na direção do Senhor. Os conflitos se rompem, as trevas dão lugar à luz, as vozes opressoras dão lugar à voz do Espírito Santo quando você entra nesse lugar de intimidade com Deus. Aqui Asaf estava dizendo que entrou no templo, mas no contexto geral significa entrar na presença do Senhor. Quando você sai desse lugar de afinidade com Deus, quando você sai desse lugar de comunhão com Deus, desse lugar de alinhamento com Deus, a sua vida com Deus, você começa a perceber e começa a observar e começa a olhar para e ter como referencial, né, o mundo, os valores mundanos, a alegria mundana, e você começa a perder o foco e perder a direção, mas quando você se volta para este lugar de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, você já percebeu isso por inúmeras vezes na sua vida, então a sua mente ela se abre, a sua visão se abre, e você entende, não, a decisão correta, quem tomou foi eu, de estar diante do Senhor. Escute aqui um breve testemunho, é um testemunho que roda aí nas redes sociais, é muito profundo esse testemunho, né? Você de repente até mesmo já ouviu de uma jovem que ela tentou contra a própria vida, ela tentou tirar a vida porque estava passando por um conflito muito grande, né? E ela passando por dificuldades, por adversidades, ela decidiu tirar a sua própria vida. E no seu testemunho, me parece que ela cortou o pulso, ela foi socorrida e ela de fato não veio a óbito. E ela estava no quarto do hospital, no estado de recuperação, né? E estava ali. Então, no momento que ela estava ali, ela relata no seu testemunho, e você sabe filtrar quando o testemunho é inventado, quanto é de fato verídico, né? Esse de fato é verídico. O médico entrou, o quarto onde ela estava ali repousando, para nós concluirmos, e o médico perguntou por que é que ela tinha feito aquilo. Por que que ela tentou contra a sua própria vida? E ela vai explicar para o médico que ela estava passando por um momento muito difícil, era muita luta, era muita prova, era muita dificuldade. Então ela se sentiu só, no que ela diz no testemunho, ela estava se sentindo só. Então aquele médico vira para ela e aponta para o aparelho que estava na parede, aquele aparelho de controle de batimento cardíaco. Ele fala para ela, preste atenção aqui nesse equipamento. E ele falou assim, está vendo como que é a vida? E ele mostrou aqueles batimentos cardíacos, oscilando assim, você já viu também como que é? Para cima e para baixo, né? Para cima e para baixo, para cima e para baixo. E ele vai explicar para ela, assim é a vida. A vida é feita de altos e baixos. A vida é feita de altos e baixos. Se na vida esses altos e baixos terminarem e dar uma linha linear, é sinal que a vida acabou. Pegou aí? Ele disse que a vida, um sinal de que você está vivo, é quando você vive os altos e baixos. Porque se terminar os altos e baixos, é sinal que a vida cessou. Então, para que ela se alegrasse, porque esses altos e baixos que ela estava enfrentando, é sinal que ela estava viva. É sinal que ela tinha motivação e foco para lutar. Porque se de fato não tivesse os altos e baixos, era sinal que ela estava morta. É esses altos e baixos que Jesus vai dizer assim, olha, nesse mundo tereis aflições. Na vida, enquanto nós estivermos aqui, vai ser esses altos e baixos, mas esses altos e baixos não é para nos conflitar, não é para nos colocar em depressão sobre a cama, não. É para mostrar que nós estamos vivos e perseverando na visão. Vida linear de constância é só na nossa fé com Deus. E então ela vai dizer assim, quando a médica entrou no quarto, e ela fez uma pergunta sobre aquele médico que havia entrado ali, havia falado com ela, ela sentiu uma graça tão grande, né? Ele havia dado um conselho
tão abençoado para ela, estava se sentindo tão bem naquele momento, e ela pergunta para aquela, me parece que era uma enfermeira que havia entrado, sobre aquele médico, eu queria saber o nome dele, de onde que ele era, e aquela mulher disse, olha, não entrou nenhum médico aqui no quarto. Não entrou nenhum médico aqui no quarto. E esse, que para ela era médico, né? Disse para ela assim, nunca mais faça isso, porque você não está sozinha. Nesses altos e baixos, você não está sozinha. E ele virou e foi embora, e a enfermeira disse que não havia entrado ninguém ali naquele quarto. Uma palavra para nossa fé ser impactada nessa oportunidade. Para nós concluirmos essa nossa breve live. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos nos voltar para essa certeza que, independentemente do que nós estamos vivendo, Ele nunca nos deixa sozinho. Ele disse, estarei convosco até a consumação dos séculos. Paulo vai dizer, quando pregava aos atenienses, uma prova cabal de que Deus está contigo, você que está passando por esse conflito interno enorme. Paulo vai dizer assim para os atenienses, para você que está passando por esse conflito, né, pessoal, conflito na fé, e você está entendendo a partir dessa mensagem que, louvado seja o nome do Senhor, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós vamos viver esses altos e baixos, é sinal de que nós estamos vivos, e que vida linear, vida tranquila é só com o Senhor. Essa deve ser a nossa fé, essa deve ser a nossa perseverança. Sede firmes e constantes no Senhor. Você que está ouvindo essa live, você que está passando por um conflito como o conflito de Asaf, está vindo tantas perguntas no seu dia a dia, e você está aí, né, a ponto de tomar uma decisão negativa na sua vida. E talvez você tenha falado assim, meu Deus, eu tanto tempo não ouço a voz de Deus, né? Eu tanto tempo não sinto a presença do Senhor, e aí vem aquela seta maligna dizendo que até mesmo você está sozinha, que Deus te abandonou, mas pode a mãe que gerou um filho o abandonar, mas Deus todavia não te abandonará. E você fica pedindo, Senhor, me dá sinal de que o Senhor está comigo nesse processo. Senhor, me dá um sinal, Deus, que o Senhor está comigo nessa minha caminhada, Senhor. Parece que eu estou sozinha, parece que eu estou sozinho. Aí Paulo vai dizer aos atenienses no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, para você ter a certeza que impossível você estar sozinha. Paulo vai dizer assim acerca do Senhor, porque nele vivemos e nele nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram. Paulo está dizendo assim para eles, disse assim para eles, e a palavra vem nos confortar com essa verdade que você talvez tenha se esquecido. Nele, no Senhor, nós nos movemos, nele, no Senhor, nós nos existimos. Que prova maior de que Deus está contigo é porque você ainda vive, é porque você ainda se move, é porque você ainda respira. Não precisaria de sinal externo nenhum, além desse. Nós nos movemos, nós existimos, porque Ele existe em nós, é por causa dele. Então, sede firme e constante na sua caminhada, na sua fé, na decisão corretíssima que você tomou. Asaf, ele entendeu, ele vai concluir assim, olha, no final do verso 73, Salmo 73, perdão, ele vai concluir. Eu quero deixar essa palavra aqui para nós finalizarmos. No Salmo 73, ele conclui dizendo assim, na palavra do Senhor, ele diz assim, para mim, bom é aproximar-me de Deus. Quando ele, sabe por que esse conflito ficou mais severo na sua vida? Porque ele se afastou um pouquinho de Deus. Ele se distanciou da presença de Deus. Mas bastou ele entrar nesse lugar de revelação, nesse lugar onde Deus manifesta a tua glória, nesse lugar onde nós sentimos a presença dele, onde nós, louvar por ele, somos visitados, né? Que na obediência da sua palavra ele vai dizer assim, olha, mas para mim bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus.
Eu pus a minha confiança no Senhor Deus. Paulo diz assim, sede firmes e constante. Sabe o que é ser firme? Firme é você ter base, é você ter fundamento, é você ter conhecimento. Só consegue ser firme alguém que está alicerçado sobre a rocha e a prática da sua palavra, nos diz Mateus. Esse é o homem prudente. Você só conseguirá ser firme se você tiver um firme fundamento. Você só vai conseguir ser constante se você tiver foco. Firme e constante, base e foco. E o nosso foco é os céus, é estar diante do Senhor. Tudo mais quer nos roubar essa bênção maior. Mas que o Espírito Santo possa ter falado no seu coração através desta palavra gloriosa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Lembre-se sempre, aleluia, você não está sozinho. Deus está com você, te abençoando. Deus está com as suas mãos estendidas sobre a sua vida. E Ele me trouxe aqui nessa live para te trazer esta palavra de conforto, esta palavra de esperança. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. E até amanhã nós estaremos aqui às 18h30 na nossa live aqui no Instagram e às 21 horas lá no Facebook, tá bom? Aí é um tempo maior e vai ser uma bênção. Quero dar aqui os amados irmãos, Josimara, que Deus continue abençoando a sua vida. Nossa irmã Ivoni, meu Deus, vai lá do outro lado do Brasil, Jesus amado, que bom ter irmã aqui conosco aqui. Irmão Roberto, meu Deus, povo abençoado, saudade desse povo, né? É assim que Deus permitir, nós vamos estar marchando aí novamente para levar a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a nossa irmã Rosa também que entrou aqui, a irmã, o povo de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Lembrando que essa mensagem fica salva lá no canal do YouTube, tá bom? E aqui também no Instagram. Fique na paz, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.